Agora sim, de vez. A nossa intenção nesta aula é a gente poder falar sobre a equivalência entre um ímã permanente e uma representação desse ímã permanente como sendo uma bobina de corrente. Essa bobina de corrente, ela existirá ao redor desse ímã permanente, ou seja, por quê? Porque se a gente olhar dentro de um ímã, é como se todos eles criassem momentos de dipolo dentro, num mesmo sentido. Só que como se fossem pequenas correntes dentro do ímã. E essas correntes, internamente, elas acabam se anulando. E elas só não se anulam justamente na borda externa deste ímã. Então, por isso que a gente poderia fazer a equivalência de um ímã permanente com uma bobina, em que ela tivesse uma certa densidade linear de cargas. Há algumas informações, então, sobre o ímã, que ele tem uma permeabilidade do ímã que é bem baixa, muito próximo de 1, que então é próxima da do ar, ou seja, na verdade, o Mi do ímã é igual a Mi0, que é a permeabilidade magnética do ar. Então, a gente considera um circuito magnético, como o que apresentamos nessa figura aqui. Ó. Então, nós temos um material que é o ímã permanente, e aqui nós temos o ferro, onde quando esse ímã é conectado, ele cria um fluxo magnético nesse sentido. Esse fluxo magnético ele pode ser representado, na verdade, por uma relação de B vezes S, ou seja, uma integral de B vezes a superfície desse fio, ou seja, aqui não é visível, mas ele tem uma certa profundidade. Então, o circuito magnético é como se fosse um retângulo, que ele é totalmente de ferro. E uma característica desse ímã é que ele é dado por uma expressão como essa aqui, ó. B do ímã é o Mi do ímã vezes H do ímã, mais uma certa indução magnética remanente BR. E isso eu não vou explicar nesta aula, mas vocês podem verificar depois que o B do ímã ele está no segundo quadrante. Então ele tem uma indução magnética remanente quando não existe campo magnético, e quando o campo magnético ele tiver um máximo de valor, vai acontecer que essa somatória aqui vai ser igual a zero. Então, esse campo é um campo chamado campo coercitivo, quando a indução magnética do ímã é igual a zero, ou seja, então ela é como se fosse uma curva de BR por H, então uma curva BH. Esse ímã, então, ele pode ser substituído por uma bobina equivalente. Essa bobina equivalente, então, ela teria uma densidade linear de carga JI. E aí, com isso, a gente pode, como foi feito, ou seja, o que a gente quer com essa bobina é que ela crie o mesmo campo magnético que seria criado pela indução remanente do ímã BR. Então, como dito aqui, a bobina é muito fina e possui uma densidade linear de corrente JI, produzindo uma força magnetomotriz FMM, que seria um JI vezes L. E isso aqui, na verdade, seria como se fosse o NI, ou seja, a força magnetomotriz é uma relação do número de espiras multiplicado pela corrente. Então, essa corrente aqui seria essa densidade linear multiplicada por L, e como isso aqui é ampere por metro, multiplicado por L, então nós teremos ampere por metro vezes metro. Então isso aqui nos daria uma força magnetomotriz é igual a uma corrente que cria o campo magnético. Então essa equação aqui está errada, meus caros. JI é ampere por metro e o L é metro, então isso aqui multiplica por metro, então ampere por metro vezes metro vai dar ampere. E essa força magnetomotriz é uma corrente que cria o campo magnético, que vai existir dentro deste material. Um ponto importante é que nós temos, então, uma indução remanente que existe aqui no ímã, então ele vai ter uma equação do ímã, que foi apresentado aqui, ó. B do ímã é igual a Mi do ímã vezes H do ímã mais BR, e aí nós temos também um campo magnético que vai existir no ferro, então aqui também existe, então, o ímã tem um certo comprimento L e o ferro tem um caminho magnético médio de um comprimento L. Então, por isso a gente pode montar um sistema de equações. Então, essas são as chamadas equações do circuito magnético com esse permanente. Então, a circulação do campo é uma integral de HDL que é igual a NI. Só que no caso do ímã não tem corrente.
Então isso aqui é igual a zero. E essa circulação então vai ser um H do ímã vezes esse comprimento, mais H do ferro vezes esse caminho L, seria esse caminho magnético médio. Aí nós temos também a conservação do fluxo, vindo pelaquela equação divergente B igual a zero, que na sua forma integral ele está afirmando então que o fluxo magnético é um fluxo conservativo. Então nós temos que o fluxo do ímã vai ser igual ao fluxo do ferro. E aí então nós temos que o B do ímã vezes a superfície, porque como eu falei para vocês, isso aqui não é representado, mas tem uma superfície para fora, para dentro desse material, que não é representado aqui, porque isso aqui é só como se fosse um corte desse circuito magnético. Então nós temos um B do ímã vezes a superfície transversal por onde passa esse fluxo magnético, que vai ser igual a μ do ferro vezes o H do ferro, ou seja, porque aqui é μ do ímã igual ao μ do ferro, ou seja, o fluxo do ímã vai ser igual ao fluxo que atravessa o ferro. Então nós temos B do ímã vezes a superfície, que é igual ao, porque a gente sabe que o B é um fluxo, o B é uma indução magnética que tem uma relação de passagem que é μ vezes H. Então, aqui esse fluxo do ferro vai ser B do ferro vezes S do ferro, as duas superfícies são iguais, mas o B do ferro é μ do ferro vezes o H, que é o campo magnético no ferro. Então, o B do ímã vai ser igual ao μ do ferro vezes H. Aí nós temos também essa outra equação do ímã, que já tinha apresentado anteriormente, B do ímã igual a μ do ímã vezes H e do ímã mais BR, onde H é o campo magnético do ferro, L é o caminho magnético médio desse campo magnético no ferro, e essa é a seção transversal do ferro. Aí fazendo algumas equações, nós temos que H do ímã vezes L mais H vezes L, ou seja, H do ímã vezes Lzão, mais H, que é o campo no ferro, vezes L, é igual a zero. Então H do ímã é menos H, que é o campo magnético no ferro, vezes esse caminho magnético do ferro dividido por Lzão. E aí, fazendo algumas substituições, então nós podemos dizer que esse H a gente pode substituir nessa equação aqui, ó, que é essa equação, que é a equação do ferro. Então, B do ímã é igual a μ do ímã vezes HI mais BR. E isto aqui, ó, a gente viu que o B do ímã é μ do ferro vezes o H do ferro, ou H do ferro vezes μ do ferro. E o H do ímã vale menos H vezes L sobre Lzão. Então, a permeabilidade magnética do ímã multiplicado por menos H vezes Lzinho sobre Lzão mais BR é igual a H vezes μ do ferro. Então, colocando em evidência BR, então pegando essa equação aqui e passando para o outro lado da equação, nós temos que μ do ímã vezes Lzinho sobre Lzão mais μ do ferro vezes o campo magnético H tem essa igualdade. Porque isso aqui vem para cá. E aí, então, o B do ímã vai ser igual a μ do ímã, que multiplica L sobre L, colocando o μ do ímã em evidência, em fatoração. Então, fica μ do ferro dividido por μ do ímã. E aí, consequentemente, então, o campo H vai ser BR dividido por μ do ímã, que multiplica μ do ferro dividido por μ do ímã, mais Lzinho sobre Lzão. E BR sobre μi é igual a 1 sobre μf dividido por μ do ímã mais Lzinho sobre Lzão. E agora a gente considerando o circuito magnético com aquela bobina que a gente quer representar, que represente o ímã permanente. Então nós temos novas equações desse circuito magnético. Essa circulação de campos magnéticos, o H da bobina, então aqui em vez de ser o H do ímã vai ser o H da bobina, vezes H da bobina, vezes esse comprimento Lzão, mais, que seria o comprimento da bobina, mais H, que é o campo magnético no ferro, vezes esse L, que é o caminho magnético no ferro, é igual a JI vezes L, ou seja, JI, que é ampere por metro, vezes metro, vai dar uma corrente. E aí, conservação do fluxo magnético, nós temos o fluxo da bobina igual ao fluxo do ferro, então μ do ímã vezes o H da bobina é igual a μ do ferro vezes o H do ferro. Então, o H da bobina vai ser μ do ferro vezes H dividido por μ do ímã. Então, nós temos que μf sobre μi vezes H, que multiplica L, mais H vezes Lzinho é igual a JI. Dividir tudo por L, nós temos que o campo H, e aí colocando o H em evidência,
nós estamos fatorando o campo magnético no ferro, nós temos μF sobre μI, divide por L, mais L sobre Lzão. Isso é igual a JI. Então, se a gente agora observa que o H é igual a JI sobre 1 dividido por μF sobre μ do ferro sobre μ do ímã, mais L sobre L. E aí existe uma relação, então, entre esse campo H com esse campo H, e aí, evidentemente, que vendo que os dois são iguais, são equivalentes, então nós temos que JI vai ser igual a BR dividido por μI, que é o que a gente pode comparar essas duas equações, e a gente destaca que JI é igual a BR sobre μI. Para o ímã, quando μ do ímã é aproximadamente igual a μ do ferro. Então, J do ímã é aproximadamente BR sobre μ0. Assim, a densidade de corrente linear JI é a relação entre BR sobre μ0. E agora nós entramos numa outra etapa, quando a gente efetivamente começa a definir esse ímã permanente como sendo um conjunto de N espiras, que são uma divisão, então, da altura do ímã, ou seja, nós temos um ímã que ele é caracterizado por uma certa altura, por uma certa largura e uma certa profundidade. No nosso caso especificamente, que nós estamos levando em consideração, a largura quanto à profundidade vale 50,8 milímetros e a altura é 25,4 milímetros. E aí, naturalmente, o que a gente vai fazer aqui é definir um certo número de espiras, NE. Então, vai dividir, por exemplo, em 10, em 20, em 100 espiras. E aí, evidentemente, que para cada espira vai acontecer uma certa relação. Então vamos lá. O que a gente tem então agora, que a gente sabe que esse ímã é capaz de sustentar um material ferromagnético com peso de 115 quilos, então lá a gente consegue calcular quanto valeria o campo magnético, pelo tensor de Maxwell, a gente consegue calcular quanto seria esse campo magnético que é capaz de suportar esse peso, usando aquela questão da força pelo tensor de Maxwell. E o B vai ser, B remanente, vai ser simplesmente μ0 vezes esse campo H remanente, vamos chamar assim, que foi obtido, então, pelo tensor de Maxwell. E aí a gente consegue definir, sabendo quanto vale BR, para que o ímã seja capaz de suportar um peso de 115 quilos, nós temos a relação que JI, então, é esse BR sobre μI, que é aproximadamente igual a BR sobre μ0. Então, esse BR é a indução remanente do ímã, calculada a partir de uma massa de 115 quilos, que é capaz de sustentar, ou que é capaz de sustentar, né, essa indução remanente. Então, o ímã é capaz de sustentar essa massa de 115 quilos. E, como eu disse, valor obtido pelo tensor de Maxwell. Considere BR constante em toda a superfície superior do ímã. Então, aqui é como se fosse o polo norte. Então, é ali que você vai segurar a massa, por exemplo. E aí, naturalmente, o que, é que vai acontecer com a corrente? A corrente, em cada espira, a corrente I da espira vai ser um JI vezes esse ΔH. Sendo que ΔH é a relação entre H, que é a altura total, dividido pelo número de espiras. Então, é a altura do ímã dividido pelo número de espiras. Então, essa aqui vai ser, de certo modo, uma corrente, a gente poderia dizer corrente na espira. Ok? Então, nós paramos aqui agora. Depois eu vou apresentar para vocês, para cada uma dessas espiras aqui, ó, como é que a gente consegue calcular o campo magnético numa certa altura, levando em consideração, então, a lei de Biot-Savart. Ok? Então, paramos por aqui.